no Senhor a minha alma. Alegra-se no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Seu glorioso, glorioso nome. Seu glorioso, glorioso nome. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegra-se no Senhor a minha alma. Alegra-se no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Seu glorioso, glorioso nome. Seu glorioso, glorioso nome. Seu glorioso, glorioso nome. Muito boa noite, saúdo a amada igreja reunida em casa, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Peço licença mais uma vez para entrar aí na sua casa, onde você está, para que juntos nesta hora possamos louvar e engrandecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom podermos estar reunidos, ainda que distantes, mas não separados, unidos e fortalecidos pelo Espírito Santo do nosso Senhor, amém? Eu quero, antes de mais nada, dar um aviso. Nós estamos nesses dias, desde o início da semana, com alguns problemas na internet. Ontem a gente passou um período do dia sem internet aqui na igreja. Hoje já caiu a conexão algumas vezes. E se a nossa transmissão se interromper, é porque caiu a internet, a gente teve algum problema. E aí a gente vai compartilhar um novo link, a gente entra, se conecta novamente, tá bom? Eu quero ler com os irmãos uma palavra que se encontra na primeira carta de Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso de número 6. Sexto verso. Você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar a leitura que será projetada. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do verso de número 6, diz assim: Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, no tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé,
certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais ao de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, suas preocupações, suas incertezas, porque Ele cuida de vocês. O Senhor tem cuidado de nós, e é sobre Ele, na presença dEle, que nós devemos nos colocar diariamente, lançando sobre Ele tudo aquilo que tem afligido o nosso coração, todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades. Coloquemos diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem se feito presente. E iguais a nós, iguais a mim e a você, várias pessoas, outras pessoas como nós, têm enfrentado os mesmos sofrimentos iguais a nós, como diz a palavra. E Deus, de toda a graça, que em Cristo chamou a sua glória, depois de vocês terem sofrido, por um pouco Ele mesmo irá aperfeiçoar e fortificar vocês. O Senhor nos fortalece, o Senhor nos anima, o Senhor nos dá graça sobre graça, o Senhor nos conduz na presença dEle. Mas que em tudo lancemos sobre Ele as nossas preocupações. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você aí nos nossos comentários, aí no chat, coloque os seus pedidos de oração, os seus agradecimentos, para que no final a gente possa orar junto, tá bom? Quero nesta hora convidar você a orar junto comigo, a se colocar diante da presença do Senhor, a lançar sobre Ele as suas preocupações, as suas ansiedades, e junto comigo nesta hora, nos colocarmos diante do Senhor. A não ser que você ainda esteja trabalhando aí no home office, peço que você se desligue um pouquinho de todas as coisas, daquilo que você está fazendo. Se coloque na presença do Senhor nesta hora, para orarmos e nos colocarmos diante dEle. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te damos graças pelo dia que tivemos, por tudo aquilo que a gente realizou na data de hoje, Pai, pela Tua presença real, constante nas nossas vidas, Pai. Nós colocamos diante de Ti, ó Pai, as nossas vidas. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece as nossas preocupações, o Senhor conhece as nossas ansiedades, o Senhor conhece, Senhor, os nossos pensamentos, o Senhor conhece o que vamos dizer antes mesmo de falarmos, ó Pai. Por isso nós colocamos as nossas vidas, tudo o que somos, tudo o que temos diante de Ti, para que o Senhor, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, nos conduza, nos direcione, nos fortaleça, Senhor, para que a gente possa continuar, ó Deus, a vivenciar aquilo que o Senhor quer que vivamos, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado pela Tua presença, ó Pai, nas nossas vidas, que mesmo em meio às dificuldades, ansiedades e preocupações, o Senhor tem se feito presente, e por isso nós Te louvamos. Obrigado, Senhor, porque apesar de nós, apesar da nossa fragilidade, da nossa pequenez, apesar da nossa maldade, o Senhor tem se feito presente nas nossas vidas, tem nos abençoado, tem nos conduzido, Senhor, e nós Te louvamos, ó Pai. Pedimos nesta hora, Deus, por cada irmão, cada irmã que está aqui nesta hora, a Tua igreja, Senhor, reunida em cada casa, cada família aqui representada, ó Deus, que o Senhor continue a abençoar, que o Senhor continue, ó Pai, a provisionar todas as coisas, que o Senhor, ó Pai, lance fora toda a ansiedade, lance, Senhor, fora toda a preocupação, que cada irmão, cada irmã aqui, ó Pai, seja invadido pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua alegria, ó Deus, que renova as nossas forças, que nos traz esperança, que o Senhor invada, Senhor, as nossas vidas com Tua paz, que excede todo o entendimento, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Abençoe, Senhor, aqueles irmãos e irmãs que estão trabalhando normal já, Senhor, estão saindo de casa, estão com as suas atividades já normalizadas. Que o Senhor, ó Pai, os conduza na ida e na volta, protegendo, guardando, livrando de todo perigo, ó Pai.
Pedimos também por aqueles irmãos que estão trabalhando em casa. Dê a eles, ó Pai, a tua paz, o teu fortalecimento, o teu direcionamento, ó Deus. Aqueles que estão com os filhos ainda em casa, o Senhor estudando em casa, que o Senhor também os abençoe, ó Pai, com tua provisão, com teu cuidado, com teu amor, ó Pai. Pedimos, ó Deus, pela nossa nação, pelo nosso país, que o Senhor abençoe, ó Pai, a liderança desse país, ó Deus, que o Senhor quebrante os corações, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, os fortaleça. Que o Senhor abençoe os médicos, ó Pai, enfermeiros, enfermeiras, motoristas de ambulância, pessoal da limpeza que trabalha nos hospitais, ó Pai, que tem enfrentado de frente, Senhor, esta pandemia, que o Senhor os guarde, os livre de todo perigo, ó Deus. Obrigado, Senhor, mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, ó Pai, pela Tua presença constante e real. Abençoe aqueles que estão trabalhando na procura de uma cura, na vacina. Que o Senhor os abençoe, ó Pai, com discernimento, com sabedoria. E que logo mais, ó Pai, nós possamos ter essa notícia que tanto estamos aguardando, de que há uma cura, há uma vacina. E que a gente possa voltar, ó Pai, à normalidade nas nossas vidas, se encontrando na igreja, se abraçando, matando a saudade uns dos outros. Que o Senhor, ó Pai, nos conduza debaixo da Tua santa e soberana vontade. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você agora a louvar o Senhor com esta canção e entregar diante dEle toda a sua vida, sua família e tudo aquilo que tem, tudo aquilo que você tem enfrentado, todas as suas ansiedades, as suas preocupações, tudo que você tem, tudo que você é, entregue ao Senhor Jesus. Louvemos ao Senhor. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti. Seu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti. Seu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando a
Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje eu quero conversar com os irmãos e com as irmãs uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para nós meditarmos e aprendermos juntos nessa noite sobre livrando-se dos excessos e das preocupações. Será que diante desse tempo que nós temos vivido, diante da nossa vida, diante daquilo que nós somos, diante daquilo que vivemos, será que é possível viver livre de excessos? Será que é possível viver livre de preocupações? Nós vamos entender nessa noite, queridos irmãos e irmãs, que nós vivemos em uma sociedade, vivemos num mundo de excessos e, portanto, vivemos preocupados. A pandemia mudou muita coisa nas nossas vidas. Nosso relacionamento com as pessoas, por exemplo, talvez foi o que mais nos causou impacto, de não poder mais abraçar, de não podermos mais estar juntos. Mas a pandemia, ela não mudou uma coisa. Não mudou uma coisa. Há uma coisa, há algo que a pandemia não mudou. O fato de vivermos num mundo de excessos. O trabalho não diminuiu, pelo contrário, tenho conversado com algumas pessoas, elas dizem: pastor, eu tenho trabalhado muito mais. Tenho trabalhado 12 horas por dia. Sento na frente do computador às 8 da manhã e saio às 8 da noite. A vida está uma loucura. Aqueles que estão com as crianças em casa, então, a situação ainda é mais desesperadora. A situação ainda é mais complicada. Mas não somente esse excesso, mas outros excessos também se fazem presentes nas nossas vidas, como a nossa busca desenfreada de termos muito, de termos as coisas, de nos preocupar em ter as coisas. Vivemos num mundo de excessos onde quanto mais temos, mais nós somos. E quando não temos, nós não somos, e aí nos preocupamos, vivemos nessa ansiedade, nessa preocupação de não nos enquadrarmos naquilo que a sociedade tem ditado como regra para nós. Quanto mais você trabalha, mais bem-sucedido e feliz você é. Doce engano. É bem verdade, queridos irmãos e irmãs, que a modernidade nos trouxe muitas facilidades, e com a pandemia, com a quarentena, elas foram potencializadas para nós. Coisas que talvez nós vivenciaríamos daqui a alguns anos, nós já estamos vivenciando aqui, nesse tempo. Mesmo distantes uns dos outros, por exemplo, nós podemos nos encontrar, matar a saudade por videochamadas. A modernidade trouxe os seus benefícios, mas com elas também vieram os excessos. Vivemos uma agenda apertada. Tenho conversado também com algumas pessoas, elas dizem: eu entro em reunião, em videoconferência, de manhã e eu fico o dia inteiro, saio de uma reunião, entro em outra. E nós chegamos talvez num período, estamos aí há praticamente 6 meses de quarentena, 6 meses de pandemia, algumas pessoas já voltaram à normalidade, outras ainda estão trabalhando em casa, mas nós chegamos num período em que todos nós estamos cansados, todos nós estamos sobrecarregados, todos nós, de certa forma, talvez estejamos desanimados, sem perspectiva de mudança, diante das incertezas que nós temos presenciado. Não sabemos ainda se tudo vai melhorar, como que vai ser. Aparentemente está tudo normal, mas nós sabemos que não. Jesus faz um convite para nós, Jesus faz um convite para essas pessoas que estão sobrecarregadas com esses excessos, pessoas que estão sobrecarregadas com a vida em que estão levando. Jesus diz: venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, desanimados, e eu lhes darei descanso, lhes darei ânimo, lhes devolverei a alegria. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, olhem para a minha vida, diz Jesus. Porque eu sou manso, eu sou humilde de coração, e é em mim que vocês encontrarão descanso para suas almas, ânimo para suas vidas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30.
O convite de Jesus para nós, queridos irmãos e irmãs, ele é perfeito. É perfeito para aqueles que estão cansados dos excessos da vida e do peso que carregam. Nossa rendição está em entender que esta sobrecarga que a vida nos impõe e que muitas vezes nós impomos sobre nós mesmos, porque nós vivemos ansiosos e preocupados em correr atrás das coisas, em fazer, para que aí a gente se sinta valorizado, ou então para que nós sejamos valorizados no mundo em que nós vivemos. E essa realidade não é uma realidade de Deus para nós, não é uma realidade divina para nossas vidas. Pelo contrário, são fardos que obtemos muitas vezes por más decisões, orgulho, egoísmo, ansiedades, inseguranças, que nós vivenciamos dia a dia por cargas que nós impomos a nós mesmos e que a sociedade impõe sobre nós. Mas nós temos livre acesso para com Jesus, nós temos a possibilidade de ir até Jesus porque Ele está nos chamando. E ir até Jesus é mais do que ouvir as suas palavras, é aprender o estilo de vida que Ele nos mostrou, é conhecer um descanso que só se encontra quem está na sua presença, na presença de Jesus. É encontrar nele, é encontrar em Jesus a satisfação plena que procuramos para as nossas vidas. É encontrar nele a satisfação que procuramos em tantas outras coisas e atividades que são excessivas e que ocupam as nossas vidas. Jesus Cristo viveu, Jesus Cristo morreu e ressuscitou da morte eterna, para que nós, eu e você, tivéssemos vida e vida em abundância. Mas a vida em abundância, queridos irmãos e irmãs, ela só é possível quando nós estamos juntos de Jesus, quando nós estamos junto dele, e somente assim seremos mansos, humildes, nos libertando do egoísmo, da vaidade, dos excessos da vida, dos excessos que a vida impõe sobre nós e que nós impomos sobre nós mesmos. Seguir a Jesus é um caminho completamente novo, extraordinário, livre de excessos, livre de preocupações, livres de ansiedade, livres de excesso, livre dessa carga pesada que a vida impõe sobre nós e que nós muitas vezes impomos sobre nós mesmos. Este é o convite maravilhoso de Jesus. Mas como eu disse no início, será que isso é possível? Será que isso realmente é possível? Viver despreocupado, sem aquela ansiedade que todos nós temos. Viver sem aquela ansiedade de correr atrás das coisas, de que nós não estamos fazendo o bastante, não estamos fazendo o que precisa ser feito e logo não conseguimos alcançar os nossos objetivos, até mesmo as coisas simples da vida. Será que realmente é possível não mais viver preocupado, viver uma vida desprendida, despreocupada, viver uma vida sem correr atrás desses excessos que a vida nos impõe? Jesus, no Sermão do Monte, queridos irmãos e irmãs, traz um ensinamento precioso para as nossas vidas, aparentemente simples, mas extremamente difícil de viver em relação às preocupações da vida, principalmente diante de um mundo dos excessos que vivemos, desse mundo que impõe sobre nós essa ansiedade de vivermos uma vida em excesso, seja no trabalho, seja na vida, em qualquer coisa, nós precisamos viver essa carga, esse excesso, para nos sentirmos então realizados. Eu quero ler com os irmãos um texto conhecido de todos nós. Nós já meditamos sobre esse texto é conhecido de todos nós. Se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso de número 25. Nós vamos fazer a leitura de todo esse texto, que fala sobre as preocupações da vida. As preocupações que muitas vezes nós temos, de correr atrás das coisas, de viver esse excesso na vida
de correr atrás das coisas, de trabalhar muito, de correr atrás das coisas, de ter e ter e ter. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso número 25, diz assim: por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a vida quanto ao que irão de comer ou beber, nem com o corpo quanto o que irão vestir. Não é a vida mais do que alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Palavras do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, é surpreendente o ensino de Jesus nesta passagem. Nesse texto que acabamos de ler, o ensino de Jesus sobre a simplicidade da vida, de não vivermos uma vida excessiva com preocupações, desde as coisas simples da vida, como comer, como vestir, e até os excessos, as preocupações que nos entregamos dia a dia. É surpreendente descobrir que este ensino de Jesus sobre a simplicidade não é um mero chamado ao desprendimento da vida, do trabalho, ou de buscar ter as coisas. Isso é normal. É surpreendente descobrir que esse ensino de Jesus sobre a simplicidade, de não andarmos preocupados com essas coisas, não é um mero chamado ao desprendimento da vida, do trabalho ou de buscar ter as coisas. Isso é natural para todos nós. O trabalho edifica. Mas pelo contrário, o ensino de Jesus está valorizando ainda mais a vida humana. A vida com Deus, afirmando que a vida precisa ser muito mais do que a excessividade, a correria do dia a dia que nós nos entregamos pela busca desenfreada nas coisas, para sermos reconhecidos, mesmo sendo as mais básicas, como comida e abrigo. O convite de Jesus é para olharmos para a nossa vida, para olharmos à nossa volta e perceber toda a criação sendo cuidada e sustentada pelo seu Criador. Observem as aves do céu, vejam os lírios do campo. Nós permanecemos ansiosos muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, porque não nos vemos como o centro de todas as coisas e isolados numa luta solitária, numa luta, na busca excessiva pelas coisas. E Jesus nos tira, com esse texto, Jesus nos ensina, e Jesus quer nos tirar desse egocentrismo, dessa busca desenfreada que nos leva a ansiedades extremas, a preocupações extremas, a uma vida excessiva na busca desenfreada pelas coisas. Todos nós somos ansiosos. Somos ansiosos quando não vemos nada além das nossas próprias necessidades. Vivemos preocupados, vivemos uma vida excessivamente ansiosa, quando nós não vemos nada além das nossas próprias necessidades. E Jesus nos convida a deixarmos a escravidão da autonomia pela liberdade da dependência em Deus. A vida é muito mais do que as coisas, do que a excessividade, do que esse excesso que nós estamos vivendo, dessa carga desnecessária que muitas vezes nós temos levado.
A sociedade tem nos convencido que precisamos de mais coisas, que precisamos de mais roupas, que precisamos de mais comida, de mais tecnologia, de que é preciso sempre um pouco mais, de que nada está suficiente e é suficiente para nós. Precisamos de muito mais se quisermos viver satisfeitos. O consumismo tem sido a chamada. Consumismo também é um fenômeno social que nos atinge. Queremos comprar porque queremos ser aceitos e fazer parte de um determinado grupo. Excesso, preocupações que não nos levam a lugar nenhum. Mas talvez, queridos irmãos e irmãs, e eu digo talvez novamente, talvez este período que estamos vivendo nos ensine a vivermos algo que nós já conversamos o ano passado. Eu não sei se você lembra, mas o ano passado nós conversamos tivemos uma série de mensagens no início do ano passado, onde essa já era a nossa preocupação. O ano passado nós tivemos uma série de mensagens que diz que nós conversamos e aprendemos sobre viver menos. Menos é mais. De vivermos menos ansiosos, menos preocupados, de desacelerarmos. E talvez esse período nos ensine a vivermos assim, sem esses excessos da vida, sem essas preocupações que muitas vezes nós nos colocamos e nos distanciamos de Deus e vivemos uma vida ansiosa, uma vida cheia de preocupações que muitas vezes são desnecessárias para nós. Mais do que nunca, queridos irmãos e irmãs, talvez mais do que nunca, nós precisamos aprender a viver essa premissa que Jesus nos ensina. Precisamos aprender a trocar a ansiedade do consumismo, a ansiedade, as preocupações desses excessos da vida, pela paz do contentamento. Por meio do convite de Jesus à simplicidade e à virtude do contentamento, nós aprendemos que a vida é muito mais do que as coisas que vivemos buscando. Isso não significa que nós não precisamos trabalhar, que nós não precisamos buscar ter as coisas, ter boas coisas, mas elas não são prioridade nas nossas vidas. É surpreendente descobrir que Jesus está valorizando a vida, afirmando que a vida precisa ter um bom senso. Jesus nos alerta que essa busca por mais e mais, essa busca excessiva que nós temos pelas mais variadas coisas nas nossas vidas, só reflete um problema mais profundo. Mostra que as coisas que buscamos nessa vida são aquelas que nós damos valor. Se nós voltarmos um pouco para trás, no próprio Sermão do Monte, no capítulo 6, só que no verso 21, o Senhor Jesus diz aos seus discípulos: porque onde estiver o seu tesouro, ali também está o seu coração. Onde está o nosso coração? Onde está a nossa vida? O que temos dado valor para nós? O que tem tido valor para nós? Essa busca excessiva, essa vida desenfreada, preocupada, essa ânsia em buscar, em viver, em ter, essas coisas que tanto valorizamos, queridos irmãos e irmãs, serão no fim das contas donas da nossa alma, do nosso coração. A alma humana está sempre em busca de tesouros que roubam a paz e a alegria. Essa excessividade que nós temos vivido na busca pelas coisas tem roubado muitas vezes a nossa paz, a nossa alegria. E Jesus nos ensina que um coração cheio de buscas vazias será sempre um coração cheio de preocupações e medos. Um coração cheio de buscas vazias será sempre um coração cheio de preocupações e medos. A alegria, queridos irmãos e irmãs, significa encher o coração de valores não perecíveis, que não se desgastam e nem se desvalorizam com o tempo. Viver menos ansiosos, viver sem essa busca excessiva, nos inspira a encontrar alegria em uma vida leve,
mais leve de compromissos, mais leve de responsabilidades, de excessos, mais firmes na presença de Jesus. E Jesus nos ensina a acolhermos o cuidado de Deus para as nossas vidas. Jesus afirma que a nossa vida tem valor, que a nossa vida tem valor e não as coisas têm valor, não as nossas preocupações pelas coisas têm valor, não a nossa excessividade em buscar as coisas tem valor, mas a nossa vida tem valor. Jesus diz: será que vocês não valem muito mais do que as aves? Isso não é para nos valorizarmos ou inflar o nosso ego, mas é para compreendermos a importância de sermos filhos e filhas de Deus, de que somos amados por Ele e como seus filhos não nos faltará nada. Não nos faltará nada. Nós temos valor. E se nós buscamos as coisas, se a nossa vida é entregue a esse excesso de busca pelas coisas, a nossa vida perde o valor. E para dar mais ênfase nesse sentido, Jesus ainda diz: se Deus veste assim as ervas do campo, não fará muito mais por vocês, pessoas de pequena fé. Quem reconhece o seu valor, quem reconhece o valor de ser filho e filha de Deus, portanto, amado e cuidado por Ele, e assim confia incondicionalmente em Deus, essa pessoa se permite, mesmo diante de um mundo que nos leva a buscar os excessos, que nos leva a viver preocupados com as coisas, a não mais andar ansiosos por coisa alguma, não mais andar ansioso por qualquer coisa que seja, pois sabe que Deus, nosso Pai, suprirá todas as coisas, suprirá todas as nossas necessidades, acalmará todas as tempestades, suprirá todas as nossas angústias. Alguém disse a seguinte frase: quanto mais confiança depositamos em Deus, menos vulneráveis seremos às ansiedades da vida. Quanto mais confiança depositamos em Deus, menos vulneráveis seremos às ansiedades da vida, aos excessos da vida. E como nós fazemos isso, queridos irmãos e irmãs? Como viver assim? O Senhor Jesus prossegue no seu ensinamento e diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Queridos irmãos e irmãs, quando nós temos uma vida que nós prioritariamente vivemos buscando em primeiro lugar a presença diária de Deus em nossas decisões e em nossos desejos, nós vivemos menos ansiosos e menos preocupados, porque sabemos que aquele que é soberano e tem o controle das nossas vidas nos direcionará no caminho certo. Nós somos seres ambiciosos, somos seres egoístas e a nossa natureza é nos inclinarmos aos excessos, é nos preocuparmos cada vez mais com as coisas. Queremos sempre mais, e quando Jesus diz para buscarmos o reino de Deus, é para lutarmos contra os excessos, contra as preocupações, mas a sua justiça, lutar também contra a maldade, a injustiça que tira de uns para benefício de outros. Quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não são todas as coisas que serão acrescentadas, mas o texto diz: estas coisas, verso 33, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Não são todas as coisas, tudo o que queremos, tudo o que procuramos, todos os nossos excessos, mas o que são estas coisas que Jesus diz? Desprendimento dos excessos? Também, mas as coisas prometidas pelo próprio Jesus no Sermão do Monte: mansidão, pacificação, fome e sede de justiça, simplicidade na vida, simplicidade na presença do Senhor Jesus. Nós temos um salmo conhecido de todos nós, um salmo que muitas pessoas sabem decor, um salmo que muitas pessoas deixam aberto, na Bíblia, o Salmo 23.
E o Salmo 23, queridos irmãos e irmãs, ele é um reflexo daquilo que acontece na vida daqueles que sabem que o Senhor é o nosso pastor e nele se refugiam em sua busca, está centrada em sua gloriosa presença e não nas coisas. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nada nos faltará alimento, nada nos faltará paz, que excede todo entendimento, nada nos faltará segurança em meio às dificuldades, nada nos faltará em meio às aflições, e nada nos faltará, inclusive a vida eterna. Mas para que tudo isso aconteça, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos fazer algo que sinceramente nós não sabemos. Eu pelo menos não consigo. Eu pelo menos não sei. Se você consegue, me ensina, por favor. Mas o Senhor Jesus diz para nós aprendermos a viver um dia de cada vez. Como é difícil não nos preocuparmos com o amanhã. Não deixar que a ansiedade, as preocupações dos excessos, inclusive aquilo que a gente ainda nem viveu, que a gente vai viver amanhã, talvez vamos viver amanhã, tome espaço no nosso coração ainda hoje. As palavras de Jesus no início do texto, no verso 25, não se preocupem com sua vida. E no final também no verso de número 34, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã. Nos remetem a não se preocupar, a não se preocupar, ou seja, a não ocupar a nossa mente, a não ocupar o nosso coração com aquilo que vai ou não acontecer. Precisamos aprender a aproveitar bem a cada dia que o Senhor nos dá, pois a cada dia basta o seu próprio mal. No mundo teremos aflições dia após dia, mas diante do Senhor Jesus nós precisamos aprender a viver um dia de cada vez. Quando nós não vivemos assim, quando nós nos preocupamos, nós não nos permitimos viver as alegrias, as experiências que cada dia nos proporciona. Nos entregamos às preocupações, aos excessos da vida, e quando a gente viu, o dia já passou e a gente não viu nada daquilo que o Senhor nos mostrou. Sabemos que nem todos os dias são flores, basta cada dia o seu próprio mal, diz Jesus. Mas isso não significa que mesmo diante das lutas, diante das dificuldades que talvez você tenha enfrentado ou está enfrentando, não sairemos felizes na presença do Senhor. Porque Ele se faz presente, Ele nos auxilia, Ele acrescenta todas as coisas para as nossas vidas. Portanto, queridos irmãos e irmãs, não andemos ansiosos por coisa alguma, mas nos entreguemos à presença do Senhor. Não nos entreguemos aos excessos e nem às preocupações da vida, mas nos entreguemos diante daquele que é o Senhor das nossas vidas. Amém? Que troquemos a ansiedade do excesso, que troquemos a ansiedade das preocupações pela paz que excede todo entendimento, pelo contentamento e a alegria que vem de Jesus. Afinal, qual de nós, por mais preocupado que estejamos, podemos acrescentar ao menos 1 hora à nossa vida? Não podemos, mas diante do Senhor nós podemos encontrar a paz, a alegria de que precisamos para enfrentar cada dia da nossa vida. Por isso, busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, nas nossas relações familiares, no nosso trabalho, nos nossos estudos, alegremente, cientes que Deus, nosso Pai, nos dará todas as coisas necessárias, dia após dia. Amém? Que possamos ser menos ansiosos e mais alegres diante do Senhor. Assim, não vamos nos preocupar. Nós vamos viver uma vida sem preocupações. Não nos preocuparemos com o amanhã, mas viveremos de fato o hoje, o agora, desfrutando da presença amorosa do Senhor Jesus. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Não é fácil, mas nós precisamos nos colocar diante do Senhor
para que Ele, na sua gloriosa presença, nos ensine, nos molde a cada dia. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Antes de nós orarmos, encerrando a nossa meditação, encerrando assim este tempo que estamos aqui, de compartilhar os pedidos que foram colocados aqui, eu quero dar um aviso importante para você. Nós vamos compartilhar com você pelo Facebook, pelo WhatsApp, para que você também nos ajude na divulgação. Nós vamos ter neste mês, no mês de setembro, no dia 19, a nossa campanha de arrecadação solidária, que acontecerá agora neste mês, no dia 19, no sábado, dia 19, das 9 da manhã às 13 horas. Nós teremos então a campanha solidária. Traga a sua doação aqui na igreja, no dia 19, das 9 às 13. Nós estamos dando preferência, se você puder nos ajudar, além dos outros itens normais que a gente pede, dos alimentos, você pode também doar feijão e café para nós, para que a gente possa completar as cestas e assim continuar ajudando as pessoas. Se você não pode sair de casa, se você não tem como trazer a sua doação para nós em alimento, mas quer nos ajudar, você pode depositar nessa conta, na conta do Leonardo, do Léo, o Léo Messias, está aí os dados da conta, você pode depositar. Nós vamos estar também aí compartilhando com você pelo WhatsApp os dados para que você possa também fazer a sua doação em dinheiro. E se você não puder trazer no sábado, no dia 19, nós teremos um posto de arrecadação lá no salão das meninas, da Kátia e da Cris, no Bia Hair, lá na rua Guispe Braido, aqui pertinho da igreja. Nós teremos lá um posto de arrecadação. Você pode, durante a semana, levar os seus alimentos de quarta a sábado. Segunda e terça elas ainda estão fechadas, elas estão voltando aí gradativamente, às suas atividades, mas de quarta a sábado, das 9 às 18, elas estão lá no salão e você pode deixar a sua doação, tá bom? Que a gente possa continuar abençoando aqueles que precisam e continuar sendo igreja fora da igreja, onde nós estamos na nossa vida dia a dia, amém? Nós queremos orar, agradecendo a Deus por esse tempo, colocando aqui diante de Deus os pedidos. O seu Geraldo pede oração pela saúde da filha, da Ana Paula. Vamos orar pela Ana Paula, seu Geraldo, que Deus continue abençoando vocês. A Rosana agradece a Deus porque Ele tem cuidado das suas vidas, dela, do Clóvis. Agradecem pela saúde, pela paz, pelas bênçãos recebidas e livramentos recebidos dia a dia. Amém, Rosana. O Senhor tem cuidado de nós, A Diva agradece pelo livramento na vida do Osmar. Ontem, o vidro do box do banheiro deles estourou e o Osmar teve um corte profundo no braço. Ficou a 1 milímetro da artéria. Então vamos orar agradecendo a Deus por este livramento na vida do Osmar, que teve aí esse acidente doméstico, mas que pela graça de Deus foi liberto aí de algo pior. Então nós louvamos a Deus pela vida do Osmar. O Sr. Geraldo também pede oração pela saúde dele e da Nina. A Débora agradece pelas bênçãos de completar mais um ano de vida. Amém, Débora, vamos agradecer a Deus. A Sandra agradece a Deus pela vida e pede oração pela mãe e pela família, pela Dona Cida. Um abraço para a Dona Cida, vamos orar por ela. O Domingos agradece a Deus pela ótima recuperação da filha Beatriz. Louvado seja o nome do Senhor pela vida da Beatriz Domingos. Deus continue abençoando ela na recuperação. Amanhã ele disse aqui que amanhã ela vai tirar os pontos. Louvado seja Deus. Deus continue ajudando a Beatriz na recuperação. O João Rocco pede oração, pede pelo sobrinho, pede pela senhora que a filha dele cuida. Entendi. O João Rocco pede pela senhora que a filha dele cuida, a dona Anair. Vamos orar pela dona Anair, a senhora que a filha do João cuida, devido à idade, ela já está com uma doença e os órgãos dela estão falhando. Nós vamos orar para que Deus esteja cuidando da dona Anair, essa senhora que a filha do nosso irmão João cuida, está lá sendo bênção na vida dela, E a Zenildes
a nossa irmã Zenildes, pede oração pelo tratamento de saúde, ela está se recuperando bem, vamos continuar orando pela sua recuperação, dona Zenildes, né? E o Osni pede pela família, pede também pela família, pela Kátia, pela Bárbara, vamos orar por eles também. E a Marli agradece aqui pela viagem que fizeram, foram e voltaram com segurança, foram lá ver a família, né, levar a mãe para ficar lá com os familiares também. Louvado seja Deus porque Ele guardou vocês, Marli, vocês estão de volta. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos orar então, agradecendo a Deus, louvando a Deus, pedindo a Deus por estes pedidos, e nós depois teremos a bênção e ainda teremos mais um cântico para que a gente possa louvar ao Senhor. Amém? A Sandra está falando aqui que a dona Cida falou obrigada para a TV, né? Mas eu recebo esse obrigado, viu, Sandra? Fala para a dona Cida. Eu recebo esse obrigado. Que Deus continue abençoando vocês. Vamos orar. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos por esta hora. Te louvamos, ó Deus, por esse tempo tão precioso, Senhor, na tua presença. Obrigado pela tua palavra que mais uma vez nos confronta e nos exorta a não nos entregarmos, Senhor, às nossas preocupações e aos excessos da vida, mas nos colocarmos diante de Ti, ó Pai, para que o Senhor nos ensine a vivermos a simplicidade que o Senhor Jesus nos ensinou a viver, não preocupados com as coisas, mas certos de que o Senhor suprirá todas elas, mesmo diante de ansiedades, de inquietações, de aflições, ó Pai, de lutas, Senhor, de incertezas, de tribulações, que possamos nos entregar diante de Ti, certos de que o Senhor nos conduzirá, Senhor, de que o Senhor nos fará vitoriosos, ó Pai, em todas elas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. E nesta hora nós colocamos a vida da Ana Paula, filha do Senhor Geraldo, ó Deus, nas Tuas mãos, que o Senhor continue a abençoá-la, sustentá-la, ó Deus, que o Senhor continue a ajudá-la, Senhor, na recuperação da saúde. Coloque tua mão santa, curadora e restauradora sobre a vida da Ana Paula, Senhor. Assim também como na vida do Senhor Geraldo, na Nina. Continue a abençoá-los e a sustentá-los, Senhor, em nome de Jesus. Continue a abençoar também o Clóvis, a Rosana, que agradece ao Senhor pelo cuidado que o Senhor tem tido na vida deles, pelos livramentos, pelas bênçãos, ó Deus, recebidas na vida do Clóvis, da Rosana, da família. Que o Senhor continue, Pai, a abençoá-los e a sustentá-los em nome de Jesus. A Diva, Senhor, continue a abençoá-la, a sustentá-la também com tua poderosa mão. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado na vida do Osmar, que teve, Senhor, este acidente doméstico no banheiro, onde ali o box, né, o vidro estourou, e ele, apesar deste corte profundo no braço, não sofreu nada mais grave, o Senhor, não atingiu nenhuma artéria, apesar de tão perto, Senhor, como a Diva disse, mas te louvamos e te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu livramento na vida do Osmar, e que ele continue sendo cuidado por ti, sustentado por ti, tire toda dor, todo incômodo, para que logo mais ele esteja recuperado, para a honra e a glória do teu nome, Deus. Obrigado pela vida da Débora, que completou mais um ano de vida. Que o Senhor continue a abençoá-la, a sustentá-la com tua poderosa mão, bem como o seu João, a dona Marta, toda a família, Senhor. Que o Senhor continue a abençoar, em nome de Jesus. Agradecemos a Deus pela vida, pelo teu cuidado na vida da Sandra, na vida da dona Cida, ó Deus. Que o Senhor continue a abençoá-la e a sustentá-la com tua poderosa mão, cuidando da saúde e provisionando todas as coisas para elas, ó Pai. Obrigado pela vida da Beatriz, filha do nosso irmão Domingos, que fez a cirurgia e se recupera bem, Senhor, em casa. Amanhã vai tirar os pontos. Que o Senhor continue, ó Pai, a cuidar da Bia, a restaurar a saúde dela, ó Senhor, para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor continue a ajudá-la na recuperação. Abençoe o Domingos, a esposa, o Senhor, o filho. Que eles continuem sendo abençoados e sustentados por ti, ó Pai. Abençoe o nosso irmão João também, Senhor, continue a sustentá-lo, a conduzi-lo com tua poderosa mão. E nós pedimos, ó Pai, pela dona Anair, aquela senhora, ó Deus, que a filha dele cuida, que a filha dele tenha abençoado, Senhor, que a filha do nosso irmão João, ó Pai, seja um instrumento nas tuas mãos na vida da dona Anair, que a dona Anair seja abençoada, cuidada, Senhor, amparada pelo teu Santo Espírito, curando, Senhor, aquilo que precisa ser curado, restaurando aquilo que precisa ser restaurado, para a honra e a glória do teu nome, Senhor. Te pedimos também em especial pela vida da nossa irmã Zenildes, que está em recuperação, Senhor, após a queda, ter fraturado o braço,
ter um grande trauma, Senhor, ali no quadril. Que o Senhor coloque tua mão, Senhor, santa, curadora e restauradora sobre a vida da nossa irmã Zenildes, tirando toda dor, tirando todo incômodo, ó Deus, e que ela tenha a saúde restabelecida, para a honra e a glória do teu nome. Continue cuidando do Manassés, que está junto com ela, Senhor, sendo suporte, Senhor, na vida dela, que o Senhor dê a ele também saúde física e espiritual, ó Deus, e que eles continuem sendo abençoados por ti. Pedimos também pelo Osni, pela família, pela Kátia, pela Bárbara. Que o Senhor continue a abençoá-los, a sustentá-los com tua poderosa mão. Dona Tereza, ó Deus, coloque tua mão, continue a abençoá-la e a sustentá-la em nome de Jesus, ó Pai. Te agradecemos pela vida da Marli, do Jorge, que fizeram uma viagem tranquila. Que o Senhor os guardou, Senhor, na ida e na volta. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado pela tua presença constante e real. E que o Senhor continue, ó Pai, a nos conduzir com simplicidade, com humildade, não buscando, Senhor, as coisas, não nos preocupando demais com aquilo que acaba virando excesso nas nossas vidas, mas que nos entreguemos diante de Ti, com o nosso coração limpo, ó Deus, humilde e sincero, buscando o Teu reino, buscando a Tua presença dia a dia, para que o Senhor nos conduza, Senhor, com Tua santa e soberana vontade. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, recebe a nossa oração, pois fazemos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Recebeis a bênção e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a comunhão, o poder e a companhia do Espírito Santo estejam com todos os irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face desta terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Louvemos ao Senhor com mais uma canção e nos encontramos domingo às 9 horas na nossa escola dominical. Deus abençoe. Se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Sobre as águas, Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção.